Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril, e hoje temos um número elevado de convidados. Eu vou demorar quase 10 minutos a pronunciar o nome de cada um e a acertar o nome de cada um. Portanto, temos do AMEM Antropologia Pública a Joana Farinha e a Tânia Rodrigues, do Serejato Luciano Amaral e a Catarina Monteiro. Luciano Amarelo, desculpa. Luciano Amaral, eu disse que me ia enganar. Luciano Amarelo e a Catarina Monteiro Gomes, está certo ou Lopes? Está super certo. Vá lá, acertei deste. E do Penhasco, Rafael Efrim Alves. Também fiquei certo. Efraim, está ótimo. Efraim. Então enganei-me. Havia um senhor qualquer, um filósofo esloveno, que dizia quando pronunciava o nome dele corretamente, porque a pronúncia é Zizek e não Zizek, eu pensava que eram da polícia secreta, porque ninguém sabia dele o nome. Portanto, Efraim, vais pensar que sou da polícia secreta. Então vamos começar, se calhar, com o Serejato. Vocês vão fazer um processo a partir de uma peça, a última peça de Chekhov, que eu penso que é O Tempo das Cerejas, e que tem logo à partida um desentendimento entre o autor e o encenador. O autor pensou a peça como uma comédia e o Stanislavski encenou-a como uma tragédia. Para vocês vai ser comédia ou vai ser tragédia? Ui, já perguntou várias coisas. Está na ordem, para não perder. Já estamos a desenvolver esse projeto. O projeto é faseado em 4 tempos, tal como a música. Sim. O trabalho musical é muito consciente neste trabalho. Neste momento fechamos a peça, a leitura encenada do quarto e último ato. Então fechamos também aqui o ciclo deste trabalho por etapas, em que levantamos por momento cada ato. Sim, o Chekhov foi incompreendido. Sim, eu compreendo. Então estamos super amigos. Estou a tentar transformar isto supostamente numa comédia. Não estou a transformar porque existe uma comédia muito, digamos, mais uma farsa. Ele, como foi a última peça dele, ele já via a vida como uma grande comédia, porque só podia ser uma comédia, porque é tão absurdo a maneira como a gente vive. E no fundo esta última personagem fala da natureza, fala do Serejal. É o Serejal ou o Jardim das Cerejas, tem vários nomes, várias traduções, ou o Ginjal também existe, mas é o Serejal. Mas é uma peça que fala da transformação social, não é? Exatamente. É uma peça que sobre a perda de poder da nobreza e o ascenso da burguesia, depois do processo de libertação dos escravos. Vocês estão a fazer uma peça trabalhada com pessoas e, portanto, vão contrapor a verdade delas com a verdade da peça, não é? Vai-se ali fundir qualquer coisa a certa altura. Isso acho que não está a querer dizer, porque o projeto é lançado para 3 anos, é um tríptico, tem 3 fases. A primeira fase é o levantamento da peça, depois haverá a própria encenação da peça, em que o texto começa a ser reduzido, transforma-se em mais subtexto. Porque depois há uma nova peça. Depois há uma nova peça que é reescrita sobre o ponto de vista da verdade, em que não deixamos as personagens mentir e não deixamos os intérpretes mentir em cena. Há um trabalho sobre a verdade, o que é isto da verdade. E a terceira e última fase é uma escrita nova de uma nova peça, resultante destas 2 etapas, que é sobre a urgência de ser e estar. Esta coisa fala-se muito do ser e estar, são 2 coisas diferentes e elas normalmente não coincidem. Às vezes estamos, mas não somos. Às vezes somos, mas não estamos. Na língua portuguesa, porque na inglesa não há... Sim. Juntar as duas... Na língua portuguesa, porque eu creio que na inglesa não há essa diferenciação. Sim, não. Há difícil... É uma língua que o ser e estar está misturado. Portanto, estavam tramados. Exato. Lá. Sim, Bom, sim. Antropologia pública, o que é que isso significa? A pergunta é para 100 milhões. No fundo, a ideia é ter uma antropologia que estivesse ao dispor de todos, da comunidade, e não fechada entre 4 paredes, ou num texto, num artigo, portanto tivesse uma utilidade, uma praticabilidade. No fundo é muito isso. Enquanto associação, aquilo que temos feito é temos desenvolvido projetos na área da arte, de antropologia visual, Educação. Vocês fazem 2 anos agora, não é? somos uns bebés, exatamente. Fazem 2 anos. Tem um projeto, por exemplo, na Quinta do Mocho, onde fazem um conjunto de vídeos e do ponto de vista da antropologia, isto é, do ponto de vista da comunidade, há ali um processo de valorização da própria comunidade. Eu vi, por exemplo, alguns sobre a arte pública. Eu não sabia que a Quinta do Mocho
era um dos maiores, se não o maior sítio onde há uma exposição de grandes murais de arte pública, e isso, portanto, valoriza a comunidade em relação à sua imagem de si. Em relação à antropologia, qual é a parte da antropologia aí? Sim, Relativamente... Tânia, está a falar a Tânia? Sim, desculpa. Não, eu acho que agora, se encaixa... Agora está a falar a Joana. Estava a falar a Joana, agora Tânia. Tânia, sim. Eu acho que se encaixa pela própria maneira como nós usamos o nosso trabalho de campo, que é chegar às pessoas antes sequer de apropriar algum tipo de ideia. A maneira como o projeto da Quinta do Mocho foi e está a ser desenvolvido é muito a maneira como nós tentamos trabalhar o audiovisual com a antropologia, que é dar a câmara a quem quer ser visto e perceber o olhar da pessoa que nós temos curiosidade sobre, ou seja, não a materializar de todo. E o contexto da Quinta do Mocho foi incrível porque, pelos vistos, tens artistas que, entre aspas, não são conhecidos, no entanto têm 150 milhões de visualizações no YouTube. Ou seja, já tem a sua própria plataforma de mostrar. Nós não estamos a demonstrar algo novo, estamos a demonstrar sobre outro olhar, que é o olhar deles. Explica uma coisa, não são conhecidos e têm 250 milhões de pessoas que os conhecem. Sim! É uma certa contradição nos termos, não é? Não são conhecidos cá, não é? Sim, não são conhecidos pelo que nós achamos de o etnógrafo que vai lá e acha que vai à espera de uma coisa nova. Acho que a maneira como nós tentamos trabalhar a antropologia é nesse sentido, é não tentar apropriar a maneira como supostamente nós vemos as pessoas e afinal são bastante reconhecidas por si só. Bom, e por último, não em último, Penhasco, vocês há 20 anos apanharam uma fábrica, não é? E o que é que fizeram dela? Bem, há 20 anos que a fábrica faliu. Sim. E entretanto era um depósito e nós apanhámos a fábrica em 2018, portanto vai fazer neste momento quase 5 anos. 5 anos. Sendo que quando apanhámos a fábrica em 2018 era um espaço altamente devoluto, usado pela família para festas pontuais da rapaziada mais nova e garagem com todo o tipo de objetos lá dentro. Com restos também da fábrica, restos muito inusitados, como objetos estranhos, como uma garrafa de cocktail Molotov, até livros marxistas, até objetos ainda da própria fábrica, restos. Mas era uma fábrica de revoluções ou o que é que fazia a fábrica? Não, era uma fábrica de confecções. Okay. Mas tinha objetos de facto interessantes e estranhos e portanto a revolução depois foi nós também que acabámos por fazer naquele espaço. Depois de muito trabalho de muita gente, de muito apoio de mão de obra, reconstruímos o espaço e portanto agora está um espaço que foi também sendo mutado aos poucos e poucos, e é um espaço neste momento que tem que portanto, é uma cooperativa cultural que alberga vários parceiros e parceiras, que tem tanto ateliês de trabalho para artistas de várias áreas e espaço para ensaios, residências artísticas, que chegámos até inclusivamente pela comunidade artística que está à volta da Penhasco. Chegámos a desenvolver, construir uma black box com o apoio, até portanto, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, com aqueles fundos, que foi construído por nós. E neste momento é um espaço, uma plataforma que dá suporte e apoio para várias organizações que trabalham objetos artísticos, desenvolvem objetos artísticos na área da música, da performance, do teatro, de artes visuais, do pensamento. Vocês fazem um bocadinho, pelo que eu li no site, vocês têm, depois vais-me explicar uma coisa, mas vocês têm uma espécie de pontos de encontro sobre determinadas coordenadas, onde várias expressões artísticas e vários artistas que fazem residência se vão expressar. Um deles que eu li, analfabetismos, pensei que era uma coisa relacionada com os betos, que era a ciência dos betos, os betismos, mas é o quê? Então, isso foi uma altura que nós criávamos então ciclos
E esse ciclo parte até de uma música portanto, da altura da Tropicália. Sim. E eram só novas formas de pensar ou ver de conceitos, de construir novos conceitos sobre aquilo que nós vemos e que nós temos. E se faz sentido ou não, isso não interessa, mas são novas. Era um pouco neste sentido de trabalhar este ciclo. E de facto tínhamos este ciclo, funcionámos com estes ciclos. E entretanto começámos depois da pandemia. A pandemia de facto trouxe várias mudanças, inclusivamente na própria estrutura e na própria equipa, e começámos a pensar ter a Penhasco com uma curadoria mais aberta, em que as pessoas propõem as suas próprias atividades e vamos dando um acompanhamento, e portanto a estrutura acaba por ter vários parceiros que estão a alimentar a casa, não é só um coletivo, mas são vários coletivos que estão dentro do corpo da casa. E são esses vários coletivos que vão estando pontualmente, que chamam outros, que vêm trazer, nomeadamente, por exemplo, o Serjato, com o Luciano Amarelo, vai estar na Penhasco a fazer também uma apresentação, e quem trouxe foi também a Catarina Monteiro, que faz parte do Coro dos Anjos, que é um dos parceiros da Penhasco, e que veio, ou seja, o que nós vemos é esta reconstrução e aglomeração de pessoas que vão desenvolvendo vários projetos, e a Penhasco vai fazendo trabalho de facto não só no apoio ao desenvolvimento artístico e da apresentação, mas desenvolvimento artístico, mas também no apoio e no desenvolvimento de projetos, nomeadamente com a comunidade que circunda a Penhasco. Tem, por exemplo, vocês promoveram no vosso espaço, ou pelo menos deram ao vosso espaço, uma reunião sobre a questão das bicicletas na freguesia e na cidade. Exatamente, sim. Qual é o tipo de intercâmbio, qual é o tipo de participação que tem na localidade onde se insere, na Penha de França? Exatamente. O trabalho com a comunidade é um trabalho que leva tempo, não é? É um trabalho que leva tempo e que se trabalha muito pouco a passo e pouco a pouco. E nós começámos com algum trabalho de arte e educação, que fizemos com crianças, portanto um projeto para crianças, e depois mais tarde o mesmo projeto também, que é o Reintegrar, que está no nosso site, que podem, quem estiver interessado em ver e acompanhar o projeto, está no site. O site é penhasco.online, e o projeto chama-se Reintegrar-te 1 e o Reintegrar-te 2, que foi para crianças, de arte e educação para crianças, e o outro para pessoas mais velhas, portanto para educadores e para profissionais que trabalham com estas duas, profissionais na animação que trabalham com estas populações. E desenvolvemos também um outro projeto que também está no site, que é o Almanac Cave, que era para pessoas com Alzheimer. Portanto, e vamos construindo estes projetos um pouco com a comunidade mais perto e com a comunidade mais alargada, não é? Mas o objetivo é, claro, tentar criar estas pontes e mostrar que a Penhasco é um espaço que a comunidade poderá utilizar, e nomeadamente nessa situação foi uma delas. Também já recebemos outros coletivos que também da zona, com movimentos de discussão cívica e política também. Portanto, é um espaço que tende a ter estas várias vertentes. Luciano e Catarina, o ATO é uma associação, deixa-me aqui dizer corretamente, portanto é uma associação das terras de Ourondo. Sim. Sim. E como é que aparece aqui Kochekhov das terras de Ourondo, por aqui? As cerejas são daquela zona. Também, nós somos muito recentes também. Ourondo fica situado no concelho da Covilhã. Sim. Ali perto da Serra da Estrela. Muito perto da Serra, sente-se ainda a energia da Serra da Estrela. Eu comprei lá umas terras e foi uma viagem, digamos, mística. Estamos a falar com um latifundiário. Vou fazer aqui um resumo, assim, umas terras onde estamos já a desenvolver algum trabalho de residências artísticas, criativas, mas também retiros conectados mais com a parte do ambiente, desenvolvimento pessoal, em que o Serjal abraça de certa maneira o nosso triângulo. Nós temos um triângulo, os nossos 3 pilares, que é a arte, natureza e bem-estar, para criar uma comunidade consciente. No fundo é esse o objetivo final, comunidade consciente. E esta peça
fala mesmo deste novo mundo que já foi escrito há 100 anos Assenta atrás. como ginjas, não é a expressão? Assenta Sim, como sim, cerejas. sim. E Chekhov na peça faz uma das personagens diz: eu acredito numa nova felicidade, uma felicidade superior que seja possível na Terra. Então há frases que são muito claras, que eles já previam uma nova Rússia, uma nova humanidade, e é interessante porque ela está alinhada com o que estamos agora a viver, com a Rússia e com a Ucrânia, e veio de certa maneira por contágio, muito claramente, a necessidade de mexer aqui no que é que ele falava, né? Do que é esta nova Rússia. Mas, digamos, no tempo do Chekhov, ou no tempo posterior de Chekhov, essas formas de transformação eram muito coletivas. Agora, na nossa sociedade, costumam redundar em manuais de autoajuda. Como é que vocês, no meio dessas duas vertentes, se encontram, não é? Na verdade, eu quero acrescentar que, de uma forma pessoal, que eu acho que é o mais enriquecedor nesta conversa, trazer aqui a minha experiência, porque a Ato e o Serjato são recentes para mim, então eu posso acrescentar que, a meu ver, para não me agarrar a manuais de autoajuda que valem o que valem, procurei realmente processar esta tragédia e esta comédia e esta transformação social aqui com o Luciano, com este projeto, e com o Serjato, e é o que acontece diariamente quando estamos juntos. E existe realmente uma tragédia e uma comédia, e cada um de nós, enquanto indivíduos e coletivos, estamos completamente embrulhados nisto, e acabamos por nem dar realmente valor à personagem principal e ao nome, que é o Serjal. E no fundo isso também é muito trazido, esta consciência que nós estamos a precisar de reconquistar enquanto humanidade, a meu ver, esta consciência de que o Serjal está ali a ser quebrado enquanto nós estamos aqui na nossa tragédia cómica. Sem contacto com nenhuma natureza. Se puderes só acrescentar. Podes. Podem-se interromper. Se sobre isso está aqui-se a desenvolver, ou quer-se desenvolver, está-se a desenvolver o que eu chamo um novo método mesmo. Chama-se o novo método novo. O novo método já vem do Stanislavski. Eu também estou aqui a fazer um acerto de contas kármico para trás. Estou aqui mesmo a fechar aqui coisas. É muito interessante essa ideia de nós somos fruto de toda uma ancestralidade, e esta peça traz uma ancestralidade muito clara. E que se repete, esta coisa de o que é voltar a ser novo. Novo é preciso desapegar, mas para isso temos que respeitar uma herança. Então este trabalho tem uma energia por detrás, consciente. Um desapego é necessário, mas é preciso um respeito. Então esta peça traz estas coisas, esta ponte que aparentemente não é muito clara. Nós achamos que o desapego é um corte final. Não, tem que ser um desapego do que é velho em ti, neste caso em nós, como humanidade, o que é que já está em velho, o que é velho, o que já não aguenta esta nova felicidade humana na Terra, e para isso é preciso respeitar uma herança, ou seja, eu sou fruto de toda uma linhagem, de todo um conhecimento. O conhecimento não apareceu agora, uau, o novo método é isto, é fantástico, é incrível, é novo. Daí esta coisa do novo método do Stanislavski, eu voltei a pôr o novo a seguir, porque é uma forma de linhagem. O Stanislavski falava muito da verdade emocional. Mas do ponto de vista do Stanislavski, que eu salvo erro, eu não sou de teatro, mas dá depois origem ao Actor Studio, etc., Sim. tem a ver com a incorporação do personagem, a pessoa certo. Incorporar o personagem, é um pouco isso, não é? É um processo, ou seja, torná-lo verdadeiro a partir das tuas vivências. Então já tem lá isso, só que está velho o método porque falta uma visão mais larga, abrangente, para a humanidade. Aqui vem mesmo este projeto. É para 3 anos, que é, por exemplo, as 12 personagens são muito ligadas aos 12 arquétipos, então há ali umas energias herdadas que estão nas próprias personagens. Existe toda esta rede invisível de personagens que estão ligadas e que se percebe que afinal estamos ligados e não há outra forma, mesmo que a gente pense que não esteja. Pode haver um esquecimento, mas é muito claro o quão estamos codependentes uns dos outros. E como dizia a Catarina, no meio desta tragédia pessoal que é como viver, estou a perder o meu chão porque está-se a perder o Serjal. O Serjal representa, como o próprio autor diz, a Rússia, mas sobretudo a mãe terra, o planeta. Sim. Ou seja, a partir do qual que é a nossa casa. Então fala-se de todas as casas que estão a arruinar. O Serjal, a casa, né, propriamente dizer, vai ser toda deitada abaixo. E lá fora graças a Deus digamos, com os desastres sucessivos a peste continua a ter uma grande atualidade. Sim, mas é uma grande atualidade. Joana e Tânia, vocês têm vários projetos de recuperação da memória de zonas industriais
e de um passado que foi cortado porque as fábricas fecharam, as minas, eu penso que tem as minas de wolframio numa zona de... Sim, entre os montes. Na verdade é um projeto que é feito em parceria, é um projeto da UTAD com a Câmara Municipal de Valdegatas, em que a UAMEI está a fazer, na verdade, o trabalho de campo, com a preservação da memória e recolha audiovisual destes testemunhos. Portanto, está no terreno com estes trabalhadores da mina. Trabalhadoras e conhecidos, porque aquilo tornou-se também uma comunidade que viveu. Temos, por exemplo, uma senhora, acho que é a Clara, que ela não trabalhou, mas o pai dela trabalhou e morreu de doença por consequência, e o marido também trabalhou muitos anos, e então temos também toda a comunidade das pessoas que viveram, trabalharam e as que ficaram cá para contar a história, de certa forma também. E está a ser um trabalho muito interessante. E na verdade também é parecido, estamos agora com outro projeto na Madeira que tem a ver com... De onde vem o vosso nome, pelos vistos? Não? Sim. Isto vem porque é outro colega que é o Filipe, que é da Madeira. Da Ferraz, sim. Isto porque o amém é uma expressão, vem da Madeira, que é o amém, uma expressão de espanto. Isto para dizer que temos um projeto na Madeira que tem a ver também com preservação e reinterpretação da memória de pescadores na região da Madeira. Em 4 zonas diferentes, ou seja, experiências completamente diferentes. E no fundo é trabalhar também muito isso, que é como é que podemos preservar e pensar sobre esta memória sem a sacralizar num espaço e no tempo, portanto reinterpretando-a à luz também dos dias de hoje, não ficar com aquela imagem de... Sim. E é claro que isto vem buscar todos os contextos políticos das alturas onde se começa a falar onde começa o início da memória que se está a contar até aos dias de hoje, e alguns como se sentem um pouco injustiçados por algumas situações que acabaram. E quando chegam ao fim do projeto, essa consciência da injustiça, essa consciência da vida tem alguma outra transformação, ou é uma coisa que acaba e está feito? Acho que acumula. A ideia é que tenha sempre uma continuidade, portanto... Sim. Mas porque também lidamos com outras instituições, estamos sempre aqui num espaço intermédio de gestão do conflito, e porque estamos também no terreno e estamos a falar com as pessoas, e depois há outras coisas em que é preciso conseguir gerir aqui. Mas há a ideia de um trajeto num campo minado, não? É um Sim, bocado, sim, é um bocado. Estamos a andar aqui Início, vez mais fácil. Sim, eu sinto que tem sido... É mais fácil consoante o tipo de equipa que nós temos andado a construir ao longo do tempo. Nós temos a Inês, que ela mostra exatamente o que sente. Tens o Filipe, que pensa, ajuda a acalmar as águas, e depois existe sempre uma discussão refletora. Nós estamos constantemente, não digo que é em reuniões, mas é em discussões sobre todas as coisas que se passaram no trabalho de campo, seja no contexto do projeto da Moraria, onde estivemos a filmar com mulheres e a criar um produto culinário. Tipo, existem sempre muitas questões políticas, sociais, ecológicas que surgem. Ou seja, sinto que sim, não há a finalidade de onde é que acaba, tipo, há um passo construtivo. Até porque no meio disto criam-se relações pessoais, está-se a trabalhar com pessoas, portanto, pôr um ponto final é sempre... Com pedras era mais fácil, não é? Mas também não queriam mesmo. Mesma coisa. Mesmo sim. Penhasco. Vocês têm daqueles ciclos que eu estive a ler os ciclos e, portanto, achei muita piada. Na prática, a teoria é outra. Queres desenvolver? Bom, teoricamente, claro. Podíamos pegar só na própria frase, não é? Mas foi... nós muitas vezes, não querendo falar do ciclo, mas falando da frase, sim. Nós projetamos muita coisa e pensamos que quando construímos, quando a projeção tem um ideal, depois a prática de facto leva para outros caminhos. E é importante que consigamos dentro desses caminhos manter esse ideal. E foi o que também esse ciclo foi uma experiência de facto de discussão sobre o que é que realmente se discute e depois o que é que se faz. E
Mas há uma certa ideia que a teoria acaba por ser uma prisão, é uma coisa, é uma cena entre o digital e o analógico, não é? O analógico tem muito mais pontos para além do digital, não é? Quer dizer, e nós aprendemos a realidade no digital e às vezes escapa-nos isso. É uma certa, também um certo pensar na limitação. Mas é depois a prática em si é que vai quebrar a linha teórica, a prática em si é que vai estabelecer na realidade o caminho que vais fazer. E isso foi algo que nós na Penhasco percebemos, compreendemos e vivenciamos no dia a dia, não é? Porque coisas que se propunham fazer e que a prática alterou e que foram para que... E que a própria vida, as próprias coisas mudaram, não é? Uma das questões foi claramente a readaptação do espaço e do seu pensar para acolher outras pessoas. Exatamente, à comunidade artística que estava à nossa volta. E a necessidade depois de pôr em prática esse acolhimento. E houve vários projetos que foi nesse sentido que tiveram que ser realizados, nomeadamente a Black Box foi uma deles. Nomeadamente o aproveitamento de outros espaços para poder acolher. Explica-me lá que eu sou ignorante, o que é que faz uma Black Box? Então, vamos pensar que o nosso Penhasco teve uma das partes da Penhasco que é uma cave gigante. Okay. E nessa cave gigante estava lá uma mesa de trabalho da fábrica que tinha cerca de 6 metros, uma mesa de trabalho pesada, tinha 6 metros por 3 metros. E portanto, para desmontar essa mesa foram 2 dias e uma equipa de malta que ficou até lá a dormir só para desmontar a mesa. Portanto, ou seja, a teoria era a Black Box, o que é que vai fazer a Black Box? Um espaço todo negro onde se pode fazer apresentações. Muito bem, mas é preciso desmontar aquela mesa. E como é que vamos desmontar aquela mesa? Então trazer todo o material e 2 dias para desmontar, malta a dormir lá. Pronto. Isto foi a prática depois demonstra que com o trabalho coletivo e conjunto, feita de forma alegre e que a felicidade se transforma e que guia a prática, levou a que depois então se construísse essa Black Box, se fizesse um projeto para a mesma, se reconstruísse a mesma, tivemos que construir também um espaço, portanto um palco com uma caixa de ar, para poder receber as pessoas que trabalham com o corpo, para poderem ter condições para poder trabalhar nesse espaço e poder receber também outros tipos de apresentações. E a seguir isso foi tudo outra reconstrução da reconfiguração do espaço em termos acústicos. Nomeadamente tivemos um apoio do CCB de umas cortinas que estavam lá já no seu depósito e fomos buscar, e também com o apoio de outra malta, também parceiros da Rebalo, que é a Rebalo Music, é de jazz, e lá fui eu e o João com um carrinho buscar 200 kg de cortina e depois a prática foi, a teoria foi, vamos lá buscar aquilo, a prática foi agora são 200 kg para pôr dentro do carro e tirar para a Penhasco. E mas estes 200 kg... E era um smart. Quase. Mas essas práticas, estas histórias que nós vamos criando nos espaços, não é? Que são alimentados por tantas pessoas, levam depois a que pensamos que a prática é a construção viva do pensar e da teoria, não é? Mas sem ela não é possível construir outra coisa. Ok. Luciano, vamos manter-nos dentro do domínio estrito da filosofia. Estamos a falar de verdade. Bom, o que é verdade hoje? Porque, enfim, caricaturando, há uma certa tendência dos tempos atuais para o relativismo, por considerar que o conceito de verdade é uma coisa ultrapassada. Mas vocês estão a tentar produzir uma verdade num destes processos, ou produzir verdades. O que é isso? Uma das verdades é a primeira verdade que tudo à volta está a desmoronar e que as próprias personagens criam mais um momento de magia, mais um concerto, mais um baile, para se distraírem um pouco mais. Tem a ver com a distração. Okay. Nós distraímos para não Titanic, ver. Não é? Distraímos para não ver. Então não ver o quê? É verdade. Eu acho que é isso. A gente não quer ver, é verdade. Mas isso é um bocadinho pulsão da morte, não é? Sim. É um bocado a ideia a vida e a morte é uma dança eterna, Sim. permanente.
Sim. E é isso também que neste quarto ato dançam, exatamente. É um convite pela última vez, possivelmente na peça, esta ideia de a vida e a morte dançarem, o velho e o novo, quase como se o espaço tivesse duas festas não, duas celebrações, a da morte, ou seja, há um funeral e há um festejo, há uma festa que celebra supostamente um fim de um novo, pode ser, há uma contagem decrescente que se ouve ao momento do espetáculo, aparentemente absurdo, 8, 7, 6, 5, e no fundo são duas algumas personagens encontram-se no funeral, ou seja, aceitar que é mesmo um fim de um ciclo, é um fim do velho, é um fim do ano, é um fim de uma casa, é mesmo todos os fins possíveis, e outros que já estão a festejar o novo. Então, ao momento, encontra-se este momento de dança entre o fim e o início. Ok, e a verdade aí? É que, a verdade, há um início que é necessário, mesmo que tu não faças nada, ou seja, tu tens sido aquela casa e tens que ir para uma nova vida, não é? Aquelas personagens, realmente, elas estão orientadas, outras nem por isso estão totalmente desorientadas. Há uma delas que como já foi abandonada e foi recolhida de certa forma por uma família que fazia circo, então ela está habituada a não ter um lugar e de repente esse lugar existe e vai deixar de existir, e há um momento muito interessante que ela pega numa almofada ou num pedaço de panos. Já damos 2 spoilers, mas continua. Mas há um momento que na peça, né, como está escrito, nós fazemos um bocadinho diferente, mais simples se calhar, porque é uma leitura também, e de repente entra numa lógica cria uma personagem que é uma mãe e um bebê, o bebê está a chorar, e o que eu digo é tipo, o bebê está a chorar porque tu não tens leite, a personagem não tem leite para dar, não tem leite, então não podes dar vida a uma coisa que não estás pronta. Então esta ideia do novo não é assim, o novo tens que deitar todo o velho que é teu, é um trabalho individual, não é uma coisa coletiva, é individualmente chegamos ao coletivo. E ao momento o bebê chora tanto que deita para o chão e diz desculpa, e a seguir pede a uma das personagens, por favor, pode-me arranjar um emprego, não consigo viver. E depois, como não há resposta imediata, ela começa a cantar, não importa, não importa. Então este universo que é trágico e cómico, aqui vemos a dança da tragédia da comédia, que é, ok, não importa, um dia vou encontrar. Karina, tens alguma coisa a dizer a teu favor? A teu favor é muito bom. Pois, eu só consigo pensar no que é realmente a verdade, não é? Aqui, e como é que estas facetas todas e manifestações todas de nós enquanto indivíduos nos faz realmente estar mais próximo daquilo que é ou não é a verdade, porque hoje em dia é realmente, e sempre foi, um desafio e um processo individual e coletivo descobrir a luz da caverna, não é? A verdade. E hoje em dia parece que há muita verdade e é tudo muito relativo. Então talvez seja realmente esse confronto e esta nova consciência, que no fundo na prática a teoria é outra, que nos faz realmente construir e reconhecer aos poucos o que é a verdade. E isso aconteceu com o Pinhasco, com o Black Box, e eu penso que quando nós estamos a ensaiar, ou eu quando pinto um quadro ou qualquer coisa do género, existe uma teoria, existe uma ideia, mas realmente quando acontece, quando estamos ali em contracena, aquilo que nos timings, sabes, parece que eu pensei sobre isto e se calhar pensei mesmo sobre a verdade deste objeto aqui e o simbolismo disto e o que é que isto implica para o indivíduo e para o coletivo. Então no fundo é o desconstruir destas camadas e o reavivar de consciências que guia a verdade, seja qual for, na prática ou na teoria. Muito bem. Então, Joana e Tânia, uma questão. Nós, por exemplo, eu agora na parte de outro trabalho e de outro ativismo, em muitos bairros, que a gente vai a um certo preconceito em relação aos antropólogos. Há uma ideia da ligação dos antropólogos a uma altura em que eles eram uma espécie de... não era braço armado, mas era braço teórico do colonialismo. Iam ver os bons selvagens e perceber como eles viviam. Vocês tentem reverter
essa herança, ou pelo menos essa ideia? Como é que o fazem? Acham que isso corresponde a alguma coisa? Como é que fazem? Acima de tudo é não negar esse passado. É importante tê-lo em conta e não esquecer que ele existiu e que ele está cá e faz parte da própria história, como a disciplina foi construída em Portugal e no resto do mundo também. É inegável que a antropologia teve essa ligação. Mas atualmente estamos também, parece-me, espero não estar aqui a dizer alguma coisa muito fora, numa fase em que a antropologia vive com esse fantasma. E então tem muito medo de procurar um novo, coisas diferentes, de novas formas de fazer, porque tem sempre esse fantasma, porque é sempre essa tal história de desapegar, portanto anda muito neste limbo entre na sua história, aquilo que ela carrega, e novas formas de fazer. E lá está, a UAMEI surge também com uma tentativa de resposta, não é? Tipo, pessoas que acabam de sair da antropologia, pronto, acabamos a licenciatura, a seguir cada um para o seu mestrado e etc. E começa a surgir, mas nós não estamos a ver uma antropologia pública em Portugal, já existe, apenas não da maneira tão próxima às comunidades e tão... não é ok, mas a não negar o seu passado histórico. E sinto que a UAMEI acaba por surgir um pouco uma maneira de tentar, não é provar o contrário, é aceitar e dialogar com as pessoas sem algum tipo de altivez. Mas não há um certo, quer dizer, eu estive a olhar para, enfim, vocês têm 2 balanços anuais, eu estive a ler os balanços anuais e muitos são projetos que são pagos por autarquias, por entidades estatais. Isso não desvia um bocadinho, eu não estou a dizer que houvesse uma pureza antes dos projetos e antes dos financiamentos, mas o facto de vocês terem que concorrer àqueles financiamentos não desvia o vosso trabalho, não altera aquilo que vocês queriam fazer, ou vocês conseguem fazer uma bissetriz criativa dessa história? Acho que existe uma tentativa, e corrijo-me se estou enganada, claro, uma tentativa que nós temos conseguido em vários pontos. Lá está, temos câmaras onde já vai no segundo projeto onde estamos a ter ligação e eu acho que faz todo o sentido fazer essa ligação. É claro que nós tentamos mostrar a maneira como nós fazemos antropologia e dar os alicerces. Nós não vamos... Há uma linha que nós não ultrapassamos, uma linha moral que não ultrapassamos. É de facto uma questão muito pertinente e é uma questão com a qual nós nos deparamos todos os dias a fazer este trabalho. É impossível não ter isso em conta e não pensar sobre isso. Se há uma resposta certa, não sei se há uma resposta certa, se há um caminho certo, também não sei se há um caminho certo. Aquilo que nós tentamos fazer é andar entre esse meio termo, porque ao mesmo tempo também é um trabalho, não deixamos de estar a trabalhar, não deixamos de ser trabalhadores, e por isso também precisamos de receber. Por outro lado, até que ponto é que não existe esse desvirtuamento de um trabalho, essa ideia de trabalho que tem de ser puro e que tem de ser, e que não é influenciado por mais nada. Quando a verdade é sempre tem sempre as coisas influenciado, mas vocês dizem assim, quando fazem uma coisa numa zona industrial há conflitos subjacentes, vocês são pagos por uma entidade que provavelmente está envolvida nesses conflitos. Isso não corta a vossa possibilidade de conclusões a dizer, vocês portaram-se muito mal aqui, pelo menos tem que dizer de uma forma simpática, não é? Eu acho que principalmente estas câmaras com que nós temos trabalhado tem consciência da Tem consciência. Não é as câmaras, pronto, a câmara, a entidade, pronto, as pessoas que estão à frente que querem saber. E isso para nós já nos dá vontade de dar o benefício da dúvida e conversar horizontalmente sobre as coisas. E eu acho que isso faz toda a diferença. É claro que nós não iríamos conseguir fazer o nosso trabalho como deve ser se esse diálogo não fosse possível. Vocês têm um trabalho sobre os ciganos, não é? Sobre a língua romani, não é? E então o que é que consistiu esse trabalho? Deixa-me só.
Na verdade, esse foi um trabalho que não foi só nosso. Sim, claro. Vocês têm muitas parcerias. Sim. Que não foi só nosso, mas lá está, isto tem a ver com o território que nós já estávamos a trabalhar na zona da ajuda, onde nós começámos com um projeto numa escola básica, onde, em parceria com a Cusca, onde dávamos audiovisual, estudo do meio através do audiovisual, e através daí nós fomos conhecendo mais contextos do bairro da Ajuda e fomos convidados para fazer um documentário sobre algumas pessoas pertinentes da zona. E tornámos-nos amigos e agora estamos bastante tristes, por acaso, agora com a morte do Adérito. Adérito Lopes, não é? Sim. Mas sim, criou-se ali uma... Lá está, como nós estávamos a dizer há bocado, criou-se uma amizade para além de trabalho. Foram muitas horas a filmar, foram muitas horas a conversar, muitas coisas que nem ficaram filmadas, que ficaram entre os nossos cadernos de campo, mas sim, não sei. Então, acho que somos muito sortudos com o tipo de pessoas que acabamos por lidar e os amigos que acabamos por fazer no meio do trabalho antropológico, acho que sim. Não sei se respondi muito bem. Eu acho que voltando um bocado à questão anterior, que é uma questão realmente importante, e eu própria é uma questão com a qual eu penso todos os dias nisto e tenho sempre dificuldades em arranjar uma resposta para ela. Porque de facto existem também situações em que, por causa do financiamento e de quem está a financiar, é preciso andar nos pingos da chuva, a ver onde é que se pisa, porque por um lado não vamos... falsear o vosso trabalho. Exatamente, de todo, o objetivo não é esse. Por outro lado, existem outros, digamos, está-me a faltar a palavra, mas... Constrangimentos. Constrangimentos, exatamente. Então andamos aqui, existem trabalhos em que se anda aqui nos pingos da chuva e depois são esses trabalhos em que nos fazem realmente pôr em cima da mesa o que é que se está realmente a fazer. Mas acho que ao mesmo tempo também é aprender fazendo. E nesse caminho... Mas, Rafael, tu nesse caminho, em alta. Na prática. E nesse caminho vai-se errar e erra-se sempre e só não erra quem não faz também. E no fundo é isso, e vamos tentando arranjar novas soluções ao longo que se vai fazendo. Ok. Rafael, Penhasco, o que é que tem de novo a acontecer nos próximos tempos? Em termos de programação? Em termos do que quiseres. Ok. É o teu tempo de antena. Nós temos, em termos de programação, agora em fevereiro vamos ter o Serjato dia 18 e 19. Okay. Antes teremos um concerto do Cris Pitiakos, trazido por dia 16, trazido por Robalo, que será uma masterclass e depois um concerto. E depois estão algumas questões na calha que estão a entrar, mas não, em termos de programação agora não tenho aqui mais memória. Contudo, a Penhasco neste momento também está sempre a fazer várias candidaturas a projetos, vai tentar, eu percebo também a Tânia e a Joana, as camaradas lutam neste sentido, que é o financiamento nós temos que o ir tentar buscar, e a importância depois é o que é que nós fazemos com ele e a forma como nós construímos. E às vezes eu estava-vos a ouvir, eu também sou da área, tenho vários galhos na minha árvore, como a Catarina estava a dizer no início, e um deles foi também a ligação com a etnografia e com o conhecimento de trabalho profundo do Ernesto Veiga de Oliveira e do Benjamin Pereira, não é? Quer dizer, se não houvesse financiamento da Carlos Gulbenkian numa altura do fascismo a estes dois indivíduos, na verdade, principalmente a eles, mas podíamos falar também do Jorge Dias, da Margot, não é? Pronto. Giacometti. Não havia Giacometti. Não havia Giacometti. Pronto, é isso que eu queria. Ou seja, há um momento de financiamento que causa-nos aqui algumas, mas que depois a prática em si não permitiu depois, no caso do Ernesto e do Benjamin, permitiu uma reconstrução muito grande da etnografia, e são fundadores da antropologia portuguesa, mas nomeadamente
pronto, toda uma e permitiu isto, não é? Acho que às vezes é esta questão, de onde é que nós, como é que nós conseguimos ir buscar financiamento para depois potenciar o nosso trabalho, mas também para trazer tantas outras possibilidades a tantos outros e outras que irão beneficiar, e acho que esta questão... Joana, podes interromper. Se eu pudesse dizer uma coisa, e aqui para acrescentar relativamente à questão do financiamento, que acho que há aqui outra diferença grande, que é o financiamento público ou o financiamento é privado. Então onde é que foi o financiamento? A quem é que estamos a prestar contas? E isso aí é logo uma... Sim. É uma barreira, uma fronteira. Sim. Mas depois tem a ver com a prática e o objetivo com que trabalhas. Eu compreendo isso, nós também vamos tendo esta discussão por várias vias, não é? Eu acho que é uma coisa que se notava, por exemplo, na arte, estou a pensar na pintura, é que mesmo quando a pintura é uma espécie de... Todos os artistas dependiam dos seus nobres, eles conseguiam transcender esses limites. Quando o Goya pintava a família real, eles ficavam com cara de cartinos que transcendia muito o subsídio que lhe davam, não é? Sim, da mesma forma, por exemplo, lembro-me agora do Ai Weiwei, por exemplo, que fez um grande trabalho sobre refugiados. Tinha financiamento gigante, isto não é bem sabido, são histórias que eu sei, financiamento gigante de um mecenato, de um mecenas suíço, que não sei bem que ele tinha o dinheiro, mas o objeto de facto é a importância, depois o impacto que tem em várias pessoas, em várias populações. E falando aqui no nosso pequeno mundo da Penhasco, exatamente é isso, também tentamos buscar vários financiamentos, há estruturas que financiam programas tanto do ponto de vista artístico como do ponto de vista da gestão da arte e da educação. E portanto, para conseguirmos construir um espaço que seja passível de ser usado tanto pelos cooperantes, não é? Porque somos uma cooperativa cultural, tanto pelos cooperantes como também por todas as parceiras e parceiros que estão na Penhasco e que gravitam à volta do espaço. Assim como é importante uma luta constante para manter esses espaços vivos, que são espaços de cultura, de desenvolvimento humano. E quer dizer, em Lisboa, agora podemos também discutir sobre isto, não é? Que é a importância de Lisboa ter esses espaços alternativos que têm até financiamento ou não, isso também é uma discussão. Conseguirem sobreviver à gentrificação. E conseguirem sobreviver à gentrificação, exatamente. Ainda agora estive na Sirigaita, ali na Rua dos Anjos, que faz um despejo que está também com um despejo em cima. E temos outras estruturas alternativas que vão lutando e vão tentando de alguma forma também, individualmente mas coletivamente, reforçar a sua ação, e isto é algo que já houve uma tentativa deste juntar, e há esta perspectiva. Nós somos coletividades, somos organizações, umas muito amadoras, outras semi-profissionais, mas pouco profissionais, não é? Do ponto de vista do financiamento, mas estamos num contexto sempre de luta por isto. E portanto, a Penhasco, voltando aqui aos projetos futuros, quer reconstruir o espaço que tem para tentar ainda dar mais capacidade de utilização, nomeadamente pequenos projetos de reconstrução, de reconversão de espaços para pequenos estúdios de gravação, mas ao mesmo tempo também desenvolver projetos específicos de programação própria. Nós lançámos agora uma candidatura para a DG Artes, também à volta de ciclos, de co-autoria, de co-curadoria, desculpem, à volta de vários temas que estão presentes na nossa sociedade e precisam ser discutidos, assim como possibilidade de discussão sobre qual é o papel da cultura na gentrificação, portanto, na cultura, dos agentes culturais, das estruturas culturais. Os novos antropólogos, portanto. Qual é que é e como é que nós podemos, como é que nós, agentes culturais, podemos de alguma forma combater um movimento horrível e inexorável que é esta gentrificação, não é? É algo também que nos assola e que estamos constantemente a tentar discutir e ainda não encontramos uma forma prática
Mas talvez até pode haver nesta mesa aqui a possibilidade de pensar. Eu acho que tu encontraste, mas foi no início quando estiveste a tirar as coisas da fábrica. Luciano, também te bates com os subsídios e já percebi que vão fazer parte do primeiro ciclo no Penhasco, certo? Sim, no Penhasco e na Bota também. Na Bota. Agradecemos. Mas aqui criar pontes aqui com alguns lugares mais alternativos que para nós faz mais sentido. É um lugar onde o encontro, ou permite o encontro real de pessoas, porque é nisso que estamos a falar. A arte em geral para mim é esse lugar super privilegiado de encontro. E é isso que acho que outro lugar não nos tira, né? É um lugar privilegiado nesse sentido. E é isso que queremos construir pontes humanas, reais, de pessoas, e fazer esta ponte assim maior entre a capital litoral e a Serra da Estrela, como ponto assim oposto, tipo, ok, natureza nós temos lá, então tentar encontrar, aqui há mais gente, há mais dinâmica, e não temos apoio nenhum, estamos agora a começar a organizar o projeto para concorrer, temos aqui possíveis contactos, já vem da primeira produção, que esta é a nossa segunda produção só, a primeira foi um projeto à volta do meio do circo contemporâneo, misturava também 3 nacionalidades, ou seja, a ideia é um projeto sempre, como eu gosto de chamar, biodiverso. Investimos sempre na diversidade, biodiverso, pessoas de culturas, experiências diferentes, vão enriquecer no fundo o projeto. Então mesmo, sim, e o ponto de partida é as pessoas, sim. Ok. Vocês têm um aniversário aqui na Bota. Esta Curiosa coincidência, esta aqui? Sexta-feira? Quinta-feira. Na quinta-feira, na Bota. A partir das 19. Tal não seria possível, eu acho que é o momento ideal também para agradecer à Bota. Acho que o homem deve muito à própria organização, a maneira como nós nos transformámos, foi graças a termos arranjado um espaço por curiosidade. Acho que foi o quê? Foi o Ferraz, tinha encontrado o Galvez alguns na rua e falaram. As coisas são assim, neste bairro é assim. Voltamos a dizer que gravamos na Bota, caso as pessoas não saibam. Portanto, e agradecemos também. Sim. E pronto, queríamos agradecer-se tudo. O que este espaço acaba por ser para nós, que somos uma associação de antropologia, que está num espaço que é cheio de artistas, seja de músicos, seja a nível de dança, seja o que for, seja produção de gravações e coisas do género. Então é sempre muito engraçado, nós às vezes estamos no meio de discussões e depois aparece alguém que vem do ensaio e fumamos um cigarro e existem outras discussões, e a arte e a antropologia unem-se por várias coisas, e isso só acontece por causa deste espaço. Ok, agradeço a presença de todos, espero que corra tudo bem. Prometam-me que esta ligação entre o litoral e o interior não vai dar em pastel de bacalhau com queijo da serra. Ai meu Deus! Olha que Já existe. Já existe. Tá, obrigado e até a próxima semana. Едут там по полю герои, эх, так красной армии герои.